quando a gente tem essa questão da herança, né, essa questão da generalização, a gente tem o conceito de subclasse e superclasse, né? Muita gente, né, às vezes fala a respeito de classe pai e classe filha, né? Mas aqui não, aqui a gente, na orientação ao objeto, o conceito real é de subclasse, né, e superclasse, né? A superclasse quem é? Vamos dizer assim, né, o que o pessoal às vezes fala é a classe pai. E a subclasse é aquela que herda, né, as características, os atributos, né, da superclasse. O exemplo básico aí que a gente tem, que provavelmente vocês vão utilizar em todos os sistemas que vocês forem utilizar. Clássico, né? Um exemplo clássico aí é o exemplo de pessoa, né? E aí as especializações de pessoa física e pessoa jurídica. Notem que a notação aqui dessa associação é idêntica lá aos nossos casos de uso, aos atores do nosso caso de uso, né? Então, toda pessoa física e pessoa jurídica vão herdar as características de pessoa. Agora é a dependência. A dependência, ela expressa a existência de uma instância, de uma classe, que vai depender da existência de uma outra classe. Nós vimos esse processo em algum lugar. Vocês estão vendo, né, esse processo em algum lugar, ou vão ver. Na disciplina de programação, vocês vão conhecer o processo cliente-servidor, onde o que vocês alteram do lado do cliente vai refletir, do lado do servidor, me desculpem, vai refletir do lado do cliente, né? Ou seja, vocês vão ter uma dependência do cliente quanto ao que está sendo provido pelo servidor de vocês. Ela geralmente é utilizada para uma instância, já que para múltiplas vocês já conheceram um item aí que é importantíssimo, que é a questão da agregação por composição. Ou seja, será uma agregação por composição para um único elemento. A nossa dependência reflete a agregação por composição para um único elemento. Já que se a gente tiver uma multiplicidade maior do que essa, nós vamos utilizar a composição, tá? Que é a descrição desse processo. Para isso, nós também temos uma notação que vai descrever esse elemento nos nossos diagramas. Então vamos lá, vamos conhecer esse elemento aí, Fredson. Então vamos lá, vamos para o nosso slide aí. Então a gente tem o relacionamento entre motorista e habilitação, né? Isso aí. Então para a gente ser um motorista, né? Depende. Ou seja, entre aspas aí, né? Porque tem gente que é motorista e tem habilitação. Mas a gente, geralmente, a gente precisa de uma habilitação para ser motorista, Isso né? mesmo. Então existe um relacionamento de dependência aí. Onde? E esse relacionamento está descrito aí no nosso slide. É isso aí. Onde nós temos a classe habilitação, que é a servidora, né? E a nossa classe, que é motorista, que é cliente. Veio a respeito das classes abstratas. Então a gente vai sair um pouco agora dos relacionamentos. Vamos parar de discutir relacionamentos aqui, como vocês viram o Silvano e a Luciane discutindo aqui na disciplina de usabilidade lá. E vamos começar a ver outros tipos de classes que podem existir, né? E esses tipos de classe a gente pode observar muito bem em relação à tecnologia Java, né? Existem realmente as classes abstratas. E a principal característica dela é o quê? É que você não pode instanciar algo, né, um objeto, tendo como base essa classe. Ela vai servir apenas para quê? Para que outras classes possam herdar, possam estendê-las, né, e implementar de outras formas ou adicionar outros métodos dentro dessas classes. Então vamos ver algumas características aí no nosso slide. Então é um tipo especial de classe que dita o comportamento e não necessita de implementação, né? Então basicamente ela vai, como o próprio nome já diz, são classes abstratas, não vão haver objetos, né, desse tipo de classe, né? E aí elas vão servir apenas para quê? Para você descrever, né, como que vai se comportar os métodos dela e descrever alguns atributos. E aí, geralmente, o quê? Nos diagramas, vão existir outras classes que herdam características dessa classe abstrata, né? Então, a questão da herança vai estar muito forte ligada a essas classes abstratas. E aí, vale a gente lembrar também, lá no Java, existem as classes finais, né? O que são as classes finais? São as classes que elas não podem ser herdadas. Então, você tem essa característica aí das classes abstratas, você não conseguir instanciar um objeto dessa classe, e as classes finais você não conseguir herdar nada a respeito dela. Então existem essas duas características. Na apostila a gente apresentou essas classes abstratas aí que geralmente são descritas na UML.
Então vamos ver aí a anotação para essas classes abstratas. Né? Muito bem lembrado por você quantas classes finais, Fred. Bem citado aí, pessoal. Ok, questão das classes de abstração. Como a gente mencionou, né, abstração. Essa palavra também não é nova para vocês. Abstração de algo, descrever algo de maneira que outras classes possam seguir esse modelo. Então a nossa abstração vai ser, a nossa classe por abstração, a nossa classe abstrata vai ser um modelo de comportamentos. Geralmente, pessoal, essa classe está, no caso, é criada com esse sinal aí, com essa descrição em cima. É estereótipo. Esse estereótipo aí, abstract, pessoal, ok? E aí vocês têm o nome da classe de vocês. Vocês já viram, vamos relembrar um pouquinho aí da nossa programação orientada a objetos novamente. Elas são semelhantes às nossas classes abstratas, não são instanciadas também, ou seja, vocês apenas definem o comportamento. Se vocês se lembram, lá na nossa disciplina de programação, eu mencionei que as interfaces, elas tinham, vamos dizer assim, duas características marcantes. A primeira era o conceito, a possibilidade, a utilização da plugabilidade entre aplicações. Ela, como o próprio nome diz, é o conceito que vai possibilitar a interface com outros componentes. A gente não vai mencionar a utilização de componentes aqui no nosso diagrama de classe, mas a gente poderia também expressar isso. A gente vai ver o diagrama de componentes nas nossas próximas aulas. Aquele elemento também poderia fazer parte do nosso diagrama de classe, dizendo o quê? Que por meio de uma interface, através dos seus comportamentos ali, que estão definidos nessa interface, existe a possibilidade de nós plugarmos um componente externo ao nosso programa. Geralmente, na programação orientada a objeto, e mais especificamente com a linguagem de programação Java, essa ideia é, no caso, colocada em prática por meio das interfaces. Se é colocada em prática por meio das interfaces, elas têm que estar presentes no nosso diagrama. Ok? Então, interface não é algo novo. Para isso, nós também temos mais notações. Mais outra notação aí para nosso elemento. Vamos conhecer. Assim como o abstract lá, que a gente viu, aquele estereótipo que o Fred falou bonito. Não, você que falou bonito. Nós temos a interface aí também. Ó. Esse elemento descreve que essa classe é uma classe especial do tipo interface, onde nós vamos ter o seu nome. Nós só temos atributos finais em interface, se vocês se lembram, ou seja, a gente poderia dizer que são constantes. Aquele atributo não vai alterar, e os comportamentos que devem ser implementados, que devem ser redefinidos por classes que supõem, que no caso desejem implementar, desejem utilizar a nossa interface. Outra notação muito utilizada para as interfaces são um círculo. Vocês utilizarem uma bolinha, parecida com aquela atividade inicial e final do diagrama de atividade, mas uma bola, um círculo dentro do nosso diagrama. Então, diversas ferramentas utilizam essa notação de um círculo para descrever o processo de interface. E nela está associado o nome. Qual o problema disso, pessoal? Qual pode ser o problema nisso? Muitas vezes fica complicado de vocês enxergarem o processo existente, ou seja, os comportamentos, as funcionalidades que devem compor aquela interface. Se eu utilizo uma anotação onde eu só tenho um círculo e o nome da interface, o Fred só vai conseguir interpretar aquilo ali como uma interface. Mas ele vai chegar para mim assim, e aí, Alex, cadê os comportamentos, cadê as funcionalidades? Quais são os métodos que eu vou ter nessa interface? Como é que eu vou conseguir plugar a minha parte do sistema com a parte que você está desenvolvendo? Então, a anotação também é importante para que nós consigamos entender o restante do nosso processo de software, o restante do nosso processo de desenvolvimento de um software. Então, nós temos que refletir tudo isso na hora que estivermos criando um diagrama de classe. Tá ok, pessoal? Isso mesmo.